Fala galera, episódio novo do Fala Papito na área. Se você não segue a gente nas nossas redes sociais, tá na hora de seguir. Se inscreve no canal do YouTube, dá aquela força por lá. Se você assiste no Spotify ou em qualquer outro streaming de áudio, também vale a inscrição e marcar aquelas 5 estrelinhas que tem lá. Então, já que a gente tá aqui, vamos para mais um episódio com o apoio da Offer Kids School. Vem falar, papito! Fala, papito! Papai, eu vou te Papito, fala, papito! Começando mais um Fala Papito, e eu já vou dar o spoiler porque hoje para mim é um tema muito legal. A gente vai falar sobre brincar, e é um desafio para muitos pais, tá? Já começo aí nessa provocação. Mas primeiro, vamos lá para o comecinho com aquela abertura. Tem algo que a gente esquece com o tempo, que brincar é a ciência do coração. Não é luxo nem distração, brincar é o primeiro poema que a criança escreve com o corpo e com o mundo. Antes de aprender a ler, ela já lia o mundo analisando o esconde-esconde. Antes de entender a amizade, ela já vivia a amizade quando brincava de ciranda. Até a dor vira canto quando a infância se encontra com um espaço para se inventar, se reinventar. Mas hoje, no mundo onde tudo virou tarefa, tela e pressa, a infância vai ficando sem chão. E o chão virou privilégio para alguns. Brincar reconecta, brincar reconstrói, brincar cura. Esse episódio é para quem acredita que a infância não precisa de mais estímulo, ela precisa de mais espaço. E para isso, eu convidei 3 mulheres que entendem que o brincar é território sagrado, em seus vários aspectos. Apresento agora minhas convidadas. Letícia Paulinário, terapeuta ocupacional, influencer, mas ela diz que é empreendedora digital. E agora também mãe da pequena Eva. Não, de 3 meses. E como ela mesma diz, Eva foi a melhor coisa que aconteceu. Mas já vou até entrar no meio da tua apresentação para dizer: se um pai ou uma mãe não acha que o filho é a melhor coisa que aconteceu na vida, a gente precisa conversar com essa pessoa, porque ela tem muito a aprender. E ela explica que é a melhor coisa porque mudou o olhar, mudou a escuta, mudou o tempo. Letícia, ou Lelê, vive entre vídeos no Instagram, fraldas e fé. Tirou um tempo para cuidar da filha, mesmo tendo vários pacientes, várias crianças que ela sempre atendeu. Mas tudo tem seu tempo e precisa ser respeitada. E traz para essa conversa a bagagem de quem cuida do brincar, com respeito e empatia, especialmente nas infâncias que o mundo ainda tenta rotular. E aí, Letícia faz trabalho com várias crianças que têm algumas necessidades, neurodivergentes, e aí a gente vai conversar sobre isso ao longo do programa. Muito bem-vinda. Obrigada. Mirela Girão, psicóloga e nervosa. Amei. Ainda não tem filhos biológicos, Sim. mas já maternou muitas infâncias. Acredita que o coração inteiro na potência do brincar livre. Mentira. Acredita com o coração inteiro na potência do brincar livre. A gente vai entender o que é o brincar livre também aqui nessa conversa. Para ela, brincar é linguagem, é construção de identidade, é um ensaio, uma preparação para a vida que está por vir. Quando a criança brinca, ela não está apenas se divertindo. Para Mirela, ela está se descobrindo. Vai ser legal o papo, viu, Mirela? Vai ser legal. Vai ser legal. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Thaís Melo, educadora, pedagoga, psicopedagoga, há mais de 15 anos e currículo gigante. Apaixonada por crianças e pelo poder do cotidiano, criou um espaço onde brincar é regra. Ou seja, todo mundo que entrou aqui tem que brincar. Se o pai entra para buscar, tem que brincar. Toda vez que vou lá, eu entro na brincadeira. Me lasco, mas entro na brincadeira. Não tem exceção. Thaís defende que toda criança tem direito ao chão. Outro termo que a gente vai conversar aqui também. O que é ter direito ao chão? Ela tem até uma colônia de férias. E eu brinco que é uma colônia de férias raiz, porque Maria já saiu de lá com pinto, minhoca. E eu levo pra casa. Quero saber, fala pra Eva. A Aline fica arretada toda vez que eu saio com alguma coisa dessa. Na última vez que a minhoca foi a Aline foi buscar e não deixou sair de lá, não. A minhoca não, a minhoca ficou. Meu. E
também entende que o papel dos adultos é garantir que esse território de liberdade seja também de imaginação e de pertencimento. E que Aí- brincar é coisa séria. E que brincar é coisa séria. E eu concordo muito com isso, que brincar é coisa séria. E eu acho séria, importante e para todos, tanto para a criança quanto para os pais ou para as pessoas envolvidas, para os cuidadores, né? Mas vamos lá. Vamos começar pelo começo. Eu quero saber, meninas, como foi a infância de vocês? Vocês brincavam com o quê quando vocês eram mais novas? Então, minha infância foi uma infância bem raiz. Não me lembro, assim, tenho orgulho de falar disso, né? De passar muito tempo em celular ou em televisão. Tive uma infância com brincar de verdade. Brinquei de muita coisa. Brinquei no prédio, embaixo com os amigos. Brinquei no sítio do meu avô. Brinquei com meus pais. Brinquei na escola. Amava. A escola pra mim era o meu paraíso, assim. Meu Deus, vou pra escola, vou brincar. Estudo, mas tem a hora do recreio. Então, assim, eu vivenciei muito o brincar. Então, foi uma infância que eu digo, assim, que é uma raridade hoje em dia, né? Que é o que a gente tenta resgatar nas nossas crianças. Foi uma infância que eu tive. Eu acho que vale um disclaimer também, que acho que Letícia é a mais nova disparado na mesa, e aí ela já teria acesso à tela nessa época, e por isso que ela comenta sobre tela, porque eu nem tinha tela pra Exato, comentar, né? Assim, exato. pra mim, Eu já tinha, né? Eu tenho Nem 25 existia isso. anos, mas assim, a gente já tinha celular na época, mas era aquele celular que no máximo tinha o joguinho da minhoca, do Aham, Nokia, né? Que é aham. aquele joguinho da minhoca, no máximo. E aí depois eu acho que quando eu fui. Não lembro direito, mas quando fui crescendo já começou a chegar, né? Os celulares com a tela mesmo, que a gente tocava, não sei o que, mas eu realmente só fui ter isso. Há uns 10 anos atrás, que é mais ou menos quando a tela, o iPhone se estabelece, vamos dizer Aham. assim, um pouco antes disso, 12 para 13 anos, é quando começa a ter essa diversidade e essa Isso. necessidade, e aí a tela começa a sair da TV para vir para os aparelhos telefônicos, né? Exato. Mas até então, realmente, era Porque- o negócio. Agora, esse teu cobrinha, tu devia ter uns 3 anos, viu? Quando tu foi jogar isso. Não, mas eu lembro, ó, eu lembro de estar recebendo um primo meu na maternidade e eu tava esperando ele nascer brincando com o jogo da cobrinha do celular da minha Aí, ó, tia. tudo bem, eu com 5 anos, tá certo. Eu tava Tá bom, lembrando. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Porque Antes, eu vi esse celular quando eu tinha 15 e eu tenho 30. Aí tá, lascou, minha tia não vai me deixar mentir, não. Tava na maternidade do Hospital Português lá, Tava lá. jogando. Esse celular era tão bom que pra botar uma música pra tocar, tu tinha que sair escrevendo as notas musicais e mandar como SMS pra poder gravar. Não, isso aí eu não lembro, não. Tá vendo? Eu não lembro. Lembro, não. Eu só tinha acesso ao jogo. Eu não ligava pra ninguém, não. Agora, sim, interessante, né? Porque antigamente é isso, né? O celular não era o que é hoje, né? Uhum. Não. Porque o que é que o celular... O celular tem a função de ligar e, no máximo, o jogo da cobrinha, né? Hoje o celular traz um combo. A gente vai entrar em tela. A gente vai entrar em tela. Exatamente. Vamos se prender à nossa infância. Vamos, você. Bora. Eu quero falar até da minha agora. A minha infância foi tão boa que eu acho que eu terminei de brincar quando eu tinha 16 anos. E aí a minha infância foi marcada até hoje, né? Com memórias, são marcas que deixaram em mim. Mas esse brincar mesmo simbólico, esse brincar de faz de conta, esse pé no chão, pé na areia, catar minhoca na areia, como Maria queria levar minhoca porque ela achou muito interessante. Doido? Então, assim, na minha infância era muito normal a gente achar minhoca na areia. Como a gente rolar nessa areia, ou brincar de faz de conta, pegar o feijão em casa, arroz, pra estar cozinhando. E eu lembro quando eu tinha acho que uns 14 anos, as minhas amigas já pensavam já em paquera. E aí ficava, por que tu não fica com a gente? Só quer saber de brincar. E aí começou a fazer uma cobrança que eu não conseguia atender, de tão gostoso que era de brincar. E eu fui essa criança realmente pé no chão, que brincava na rua. Minha mãe trabalhava o dia todo, eu ficava com cuidadoras. E aí eu ficava realmente brincando no prédio, em outro condomínio, na casa de tios, em clubes, em fazendas, enfim. Eu posso fazer uma pergunta curiosa mesmo? Quando tu fala pé no chão, é pé descalço no chão ou está na rua, tipo assim, fora de casa? Não, o pé no chão é realmente esses pés descalços mesmo, para sentir essa grama, esse contato com a natureza, os pés descalços. Eu já tenho uma reclamação pra fazer. Pai, você me mandava sair de chinelo todo dia, viu? Ai. Eu era conhecido como um menino que saía de chinelo. Eu era o único que deixava o chinelo do lado da barra do futebol, porque não eu podia ir porque eu não podia ir descalço. Aí só assim, um exemplo assim, Hum. prática mesmo, que a gente recebe muito lá no nosso espaço. As crianças, quando chegam de sandália, elas ficam sem querer brincar para não sujar os pés quando está terra. Uhum.
E aí, quando a gente convida essas crianças a tirar essa sandália, vamos guardar a sandália aqui, depois a gente pega quando for embora, elas se jogam, elas brincam de outra forma. Se libertam. Se libertam, como que diz, eu tô livre agora para brincar. Fui convidado a brincar. Aí fica com o Porque a pé sandália podre, tropeça. aí fica com o pé podre, aí no caminho pra casa dorme, e aí Como só é que passa faz pra limpar? passa o lencinho, 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 e dorme desenho, suja, lindamente, Isso, lindamente, dorme oxi. E tá suja. tudo Tu vai acordar pra tomar um banho de jeito. Meu irmão, quando um pai me diz que acorda o filho pra dar banho, Não. o pirra dormindo, eu digo, meu amigo, você vai traumatizar essa criança. Quando daqui a pouco, quando ela não quiser mais tomar banho, aí você vai reavaliar o passado. É, exato. Mas tá bom. Mas, tem obrigado crianças pelo que esclarecimento. chegam. E tem crianças que chegam. Tia, eu me sujei. Tá tudo bem. Crianças são laváveis. Porque tá acostumado. Você tá todo sujo, vai dormir assim. Então, essa é a cobrança realmente, como o Deco falou, né? De estar sujo. Pois é. E tu, meu? Eu tive uma infância muito feliz. Eu tive uma infância raiz também. Eu fui aquela criança que gostava de experimentar, que gostava de inventar. Eu fui aquela criança que hoje raramente a gente já encontra, que fui feliz no ócio. E graças a Deus que eu Eita. tive o ócio na minha vida, né? Porque era onde eu inventava, era onde eu descobria, era onde eu confabulava, era onde eu experimentava. E quando a Thaís fala do brincar simbólico, eu também me vejo muito nesse discurso. Eu amava trazer para o meu mundo, o meu pequeno mundo, o que eu observava no mundo do adulto, para entender sobre aquilo, para saber sobre aquilo, né? Eu fui a criança que, se não tinha um brinquedo X, porque na época era muito caro, graças a Deus hoje a gente tem mais acesso, né? A esse tipo de coisa. No meu tempo já não tinha tanto, então eu criava o meu próprio brinquedo muitas vezes. Então eu fui essa criança pé no chão também. Gostava de subir podre, com o pé preto, toda suja, e já pensando em tomar banho, podendo descer de novo para brincar. Eu fui criança de prédio, né? Mas eu mergulhava na brincadeira. E acho interessante também, porque com 13 anos eu lembro, eu tenho essa memória afetiva do meu pai me levando para brincar na casa de uma amiga que era apaixonada por Barbies. E a gente passava a tarde montando a casa da Barbie para brincar. Às vezes a gente não brincava. Demorava tanto pra montar que quando eu ia brincar já. As pessoas não entendem, mas isso também é brincadeira. Claro, Eu estava Construindo. construindo a minha própria brincadeira, né? Uma construção. Então, eu fui muito feliz. Eu acho que eu cresci um pouco sendo aquele adulto com a síndrome do Peter Pan. É ruim crescer quando a gente tem uma infância gostosa, né? Então, eu tenho maravilhosas memórias, assim, desse tempo. É, só comentando, né? Eu escutando aqui vocês, 13 anos, 14 anos. E eu olhando assim, com 13, 14 anos eu já não brincava Exato. como vocês dizem que brincavam. Exato. Eu já tava assim, né? A minha turma já tava. E hoje a gente vê cada vez mais precoce, né? Então a gente vê aí essa linha do tempo, que Isso. antigamente, né, o pessoal brincava. Minha avó devia brincar, sei lá, até os 16 anos. É. E aí depois foi descendo, foi descendo, foi descendo. E hoje a gente vê criança que não brinca já com seus Uma criança, 9, quando ela 8 tá ali anos. na portinha dos 11 anos, eu já nem sou mais criança, né? Eu sou pré-adolescente. Então eu não tenho mais que tá brincando, Exatamente, a minha exatamente. roupa já mudou, a minha postura já é outra. Exato. Os interesses completamente Completamente. diferentes. Então, eu percebo isso. Com 13, 14 anos, eu já tava realmente sem querer falar de brincadeira. Eu vou ter que fazer muitas observações hoje, eu acho. Mas é engraçado, porque outro dia a Maria me perguntou, pai, quantos anos faltam para eu ser um adolescente? Vê. Aí eu disse, normalmente eu inverto, normalmente não, sempre eu inverto a pergunta, né? Tem uma dica para os pais, quando uma criança perguntar, inverta a pergunta para você saber o que é que ela está esperando de resposta, para você não responder uma coisa que ela não precisa saber, né? Aí eu fiz, mas por que você quer saber isso? Ela fez, porque eu quero saber quando eu vou ganhar meu celular. Eu disse, veja, o celular não depende de ser adolescente ou não, depende de ser o momento certo para você e a necessidade que você vai ter. Então, o papai e a mamãe vão entender quando for o momento da pode ser. Pode ser que seja na adolescência, na pré, depois, pode ser que daqui a pouco nem exista mais celular. E é isso, não existir, né? Aí ela... Mas fulaninha tem, eu digo, o problema é do pai dela que deu. E aí Exatamente. ela agora ele vai estar lascado daqui a pouco, né? Pra Exatamente. resolver o problema do pai dela. Mas você não vai ter. Aí, Mirella, eu vou te perguntar já uma coisa que é questão de até conceitual que todo mundo pode ajudar. Hoje, e aí eu vou falar de forma geral. Se você fizer uma pergunta para a população média brasileira e perguntar o que é ócio, eu acho que metade das pessoas não sabem responder. Eu tenho um livro chamado Ócio Criativo. Ele é bem prateleira para quem é de engenharia, administração, essas coisas assim, né? E é legal porque você começa a entender que as pessoas não sabem o que é ócio. Se eu, como pai, não sei o que é ócio, como é que eu vou explicar para o meu filho o que é um ócio? E que ele aproveite o ócio. Maria não consegue esperar um tempo de um comercial de um filme que tá passando na TV, porque para ela não entende, ela não existe isso.
ela não, ela é muito impaciente, né? Eu até, assim, o que é ócio pra gente, pra que as pessoas estejam no mesmo patamar da gente que esteja assistindo, do seu jeito de explicar, tá? Sim, eu acredito que o ócio seja o tempo livre, o nada para fazer. A gente escuta muito isso da criança, né? Eu tenho uma criança em casa, é o meu sobrinho, e às vezes quando a gente retira a tela, é um problema, porque a ansiedade já está lá. Ele não consegue consumir um vídeo inteiro. Ele sabe que tem a possibilidade de passar para outros, então ele não precisa estar preso naquele. No tempo da gente, já quase revelando a idade, a gente esperava o dia do pica-pau passar, porque tinha o dia do pica-pau, o dia Isso. do Chaves, o horário. A gente precisava aprender a esperar, né? A gente lidava com paciência, né? A nossa ansiedade não era tão lá em cima quanto a das crianças de hoje, porque elas sabem que tem a possibilidade de passar e de passar e de passar, não precisa esperar. Então, elas também não têm mais esse ócio, porque elas consomem essa brincadeira já através da tela. E ou estão no balé, no judô, no curso de matemática, no curso de português, elas estão com essa agenda infantil, Entupida de que coisa. existe uma agenda Exato, infantil exatamente. entupida. Então elas não têm ócio. E quando elas estão, por algum motivo que seja no ócio, meu sobrinho fala, Joaquim, titia, não tem nada pra fazer. Vamos pegar o celular? Vamos mexer em alguma coisa? Vamos fazer jogar o joguinho tal, ver o youtuber Y, né? E assim, vamos tentar inventar alguma brincadeira, Joca. Mas ele não tem ainda o ímpeto de, vamos brincar de tal coisa. Né? Até tem, muito faz de conta, né? A gente comenta às vezes, eu comento com a Thaís, ele gosta muito de faz de conta, mas é um pouco difícil que a criança use o ócio para ser criativo, porque eles não são, por exemplo, estimulados a isso. É tudo muito pronto na tela. Chega para eles é muito rápido, muito pronto. Então, o ócio fica como o nada para fazer e eles não conseguem pensar no que pode ser feito, sabe? Eles não Isso. trazem essa possibilidade. Essa ideação, né? De Exato. pensar assim, poxa, eu só tenho um lençol e uma cadeira, do que é que eu posso fazer com brincar, isso? né? Precisa já estar muito estruturado, Exato. precisa estar muito Pronto. pronto, porque as crianças não têm, né, o brincar livre, né? Então é tudo muito enquadrado, muito estruturado. E aí, se hoje a gente pede pra uma criança, né, dessa geração, ó, tu tem uma cadeira e um lençol, aí o que é que tu pode fazer? Vai ter uma dificuldade, né? Opa, e é pra fazer o quê? A gente, né, brinca como? E assim, é uma coisa que eu digo pros pais, você não precisa ocupar seu filho sempre, o tempo inteiro, né? A criança precisa ter A Isso, gente precisa lutar tempo. pelo ócio. Isso. e só completando, né? E muitas vezes essa vida realmente acelerada dos pais faz com que as crianças também não vivam esse ócio. E aí, uma experiência também que eu vejo muito lá no espaço, quando o pai chega para pegar a criança, às vezes ele chega assim, corre que o carro tá no caminho. Bora, 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 rápido, depressa. O menino às vezes quer apanhar uma pedrinha que ele achou para mostrar. E ele não tem tempo nem de apanhar essa pedrinha, porque o pai já tá com pressa. É uma dificuldade de sair com os meninos lá, né? Porque É. eles sempre inventam alguma coisa na hora de ir embora. Aí eu fica, digo, ele sempre quer." tem um... O bom é que é na frente do tênis. Aí eu digo, mas fica aí um pouquinho, eu vou pro tênis aqui. Ou então, Porque chegou. eu disse, "Oxi, ela não vai querer ir embora agora, eu tenho certeza disso." Aí a Aline queria ir buscar antes. Eu disse, veja, é melhor buscar depois. Porque antes ela vai ficar mandando, querendo que você fique esperando ela. É assim mesmo. Ela vai querer que você fique esperando ela. Ou você entra na brincadeira, e aí depende se você encaixa na brincadeira que eles estão lá, que outro dia a gente jogou bola, né? E aí, ou então você fica esperando, sentado, esperando ela resolver ir embora. Mas é muito engraçado. Mas aí eu acho que também é engraçado, porque eu acho que as pessoas hoje têm confundido o ócio com o tédio, sabe? Assim, meio que pode ser muito conceitual, mas não são coisas iguais. São coisas totalmente diferentes. Sentir o tédio, eu digo, minha gente, quando for pensar nisso, pensa divertidamente, né? Tenta entender o que é cada sentimento para que você consiga, de fato, aproveitar, né? Porque, e aí eu vou dar um exemplo meu, né? Eu sou ligado no 220 e, sei lá, 370, trifásico. Então, para mim, é muito difícil, além do TDAH, mas assim, eu não sou um cara que tem um problema de ficar parado. O meu TDAH é de hiperatividade, mas não é hiperatividade física, motora. É hiperatividade mental. Então, não é que eu não tenha foco, é que eu atrapalha a organização das minhas ideias. Então, é um negócio meio... Pensamento acelerado. Aí veio. Aí eu tô lá. Aí nessa hora eu me coloco no lugar de Maria. Eu vou fazer a barba. Aí o barbeiro, na maior boa vontade, coloca um negocinho aqui pra eu relaxar, uma toalha no meu olho. Meu amigo, eu fico no nervosismo, porque eu estou perdendo tempo. Eu Veja quero só. ver meu celular. Eu não sei o quê.
eu fico angustiado e eu preciso aproveitar esse tempo. Mas ao mesmo tempo eu falo, meu Deus, não é hora de eu descansar, porque eu não cochilo aqui nessa hora, que eu tenho tanta vontade de cochilar e não tenho. Mas veja, se eu que sou pai, que entendo, que falo, que converso, não consigo reagir da forma correta, como é que a gente vai conseguir fazer com as crianças, né? Então acho que assim, é um trabalho de construção, Construção. Isso. né? Primeiro dos pais, para depois as E crianças. precisa ser intencional, porque assim, hoje, no mundo que a gente vive, se a gente for deixar rolar naturalmente, não rola. Porque a gente tá sempre querendo, né, se ocupar e ter coisas pra fazer. Então, é algo que eu tenho pensado muito, inclusive, nesses últimos tempos, né, nesses últimos meses que tô com Eva em casa, porque tudo é motivo pra aproveitar o tempo. Preciso aproveitar esse tempo que eu tenho pra fazer tal coisa. Então, tô lavando prato, eu preciso aproveitar o tempo que eu tô lavando prato pra escutar um podcast sobre empreendedorismo. Porque aí eu já faço duas coisas ao mesmo Então, tempo. sobre parentalidade, não fala papito. Ou que eu assisto muito. Ou então eu tô dando de mamar, mas aí eu tô amamentando e eu E já outra tô coisa. também fazendo outra. Então a gente sempre tá nesse mecanismo de produtividade, né? Precisa produzir, precisa produzir, precisa produzir. E aí quando isso cai assim, né, pra mim, e eu começo a perceber que eu realmente tô ficando uma pessoa que não consegue estar em silêncio em casa. Pra mim é difícil. Eu vim perceber isso depois da terapia, né? Assim, quando comecei a abordar esse tema de que tu fica em silêncio em casa sozinha. Solitude. De ter, assim, um tempo para não fazer nada. Não pensar em nada. Tentar desligar. Não. Ou eu tô escutando música, ou eu tô no podcast, ou eu tô... Sempre eu estou fazendo alguma coisa pra me sentir produtiva. Porque pra mim, escutar um podcast de Deco falando sobre partos é uma coisa que vai, sabe? Sim. Então, assim, precisa sempre estar fazendo algo. Uhum. Então, se a gente é assim, imagina as crianças que crianças. imitam a gente. Isso é um apenas. reflexo, né? Elas só imitam. Lili, eu vou pegar essa tua frase e vou transformar numa pergunta para as meninas. Por que as crianças hoje têm tanta dificuldade de se manter por um tempo mais longo numa mesma brincadeira? Na colônia de férias, por exemplo, vocês percebem isso? Ou como elas estão lá sendo estimuladas de uma forma diferente, com um grupo, etc., lá, elas funcionam diferente. Mas, por exemplo, Maria não consegue passar 5 minutos. Vamos brincar de quebra-cabeça? Bora. Deu 5 minutos, ela fala, vamos pintar? Vamos fazer isso aqui? Vamos... Meu Deus do céu. Daqui a pouco a casa já tá um pandemônio, porque a gente não consegue nem arrumar um para o outro e já mudou. Eu não sei, é uma percepção minha ou é algo que vocês realmente veem que acontece? Posso falar como psicopedagoga agora. E aí eu atendo algumas crianças como psicopedagoga e muitas chegam para mim justamente com esse relato de Deco. E que as crianças passam 5 minutos só fazendo determinada coisa. E como é que eu faço para ela conseguir ter interesse por mais tempo? E aí a gente faz esse trabalho, aumentando esse tempo para ela, de, por exemplo, só fica 5 minutos. Num quebra-cabeça. O que é que eu posso fazer, Itamaria? Pegando um gancho de Deco, né? Itamaria. Pode me ajudar. A consulta, a gente tá na consulta agora. A gente tá na Itamaria só Vamos aproveitar aqui consegue montar, só consegue ficar 5 minutos ali, né? Itamaria, que tal se a gente fizer de outra forma? Vamos começar pelas bordas? Pelas bordas é mais fácil, porque você já sabe que todos os cantinhos vão ficar na ponta. E aí, ao invés de eu ficar 5 minutos com ela, eu vou ficar 10. Então, eu vou aumentar e não mudar a proposta. Não quer mais, não? Vamos pro dominó? Então, aí você está colaborando para que ela fique menos tempo nessa atividade que você propôs para ela. Agora, no quintal, falando do espaço desse brincar pé no chão, as crianças, elas brincam, elas são livres para escolher essas brincadeiras, e aí a gente monta as oficinas e as crianças ficam um tempo muito grande e até pedem para não sair. E aí elas brincam realmente porque elas estão naquele brincar simbólico, elas estão inventando as suas próprias brincadeiras, estão criando, imaginando. E aí a gente entra no mundo delas. A gente faz esse convite para a criança quando a gente arruma esse espaço com a intencionalidade. Então, assim, é onde ela gosta de estar. Então, não acontece na colônia, né? De a criança ficar só 5 minutos, né, numa atividade. Ela realmente está circulando, ela está brincando, está se reinventando. É por isso que a gente acha tão importante esse brincar. Aí, 2 comentários sobre isso. O primeiro, eu sempre montei quebra-cabeça começando pela borda, para poder ter um norte. Então eu ensinei isso para Maria, né? Aí o que você faz? Separar os azuis, os vermelhos. Isso. Mas aí é que tá, o problema todo é que é assim. Ela começa comigo, aí ela já sabe todas as orientações. Separa reto por cor. Ela separa. Aí começou a montar, ela fez, papai, termina aí, depois eu volto. Ela já tá nisso, já é assim, é engraçado, porque... E outro dia alguém falou sobre quebra-cabeça, ela fez,
comece pelas bordas. Meu pai já ensinou. Você pega a colônia lá. Ela já dá a dica, mas ela não passa 10 minutos fazendo quebra-cabeça, pau. E outra coisa que eu acho engraçada, assim, por exemplo, e aí falando da colônia em si, Maria, ela é muito ligada a gente, assim, ainda hoje. Não que ela deixe de fazer as coisas. Talvez ela mande uma mensagem, peça pra ligar, uma coisa assim, mas é porque normal de uma criança. Mas outro dia ela tava meio abusada, assim, pra ir embora pra colônia. Aí ela fez, papai, você me pega cedo hoje? Eu disse, se eu chegar cedo, tu manda eu esperar. Por que tu tá me mandando? Ela fez, é mesmo, né? Aí ela mesmo concluiu que não queria mais ir embora cedo, sabe? Tipo, porque ela se vê ali e se deixar, vai ficando, vai ficando. Já teve dia de o negócio é pra ficar até perto de 6 horas, a gente 7 horas da noite tava lá. Aí morta. Já todo mundo, ninguém vai dar mais nada. Porque vai arrumar as coisas ainda pro outro dia pra chegar, porque o outro dia 8 horas tem que 8 horas tem de novo, né? Ou sei lá, menos, nem sei. Eu acho que a gente precisa considerar 7h15. também outros fatores, né, sobre essa questão da concentração. A idade da criança também fala muito. Uhum. O tempo de concentração que ela vai em determinada E brincadeira. tem uma coisa que vai aumentando X minutos a cada ano, né? Não tem? Ela vai crescendo e o tempo de concentração também vai acompanhando. Tem a ver com esse mundo acelerado que a gente vive hoje em dia, com esse imediatismo, né? O número de estímulos também que aquela criança recebe, porque se você senta com Maria para brincar de quebra-cabeça e do teu lado tem o dominó, tem a dama, tem outras possibilidades, ela vai entender que se eu terminar isso aqui mais rápido, eu consigo fazer outras também, né? Então, e do Porque ela precisa ser interesse, porque ela produtiva. precisa ser produtiva. Do interesse também, porque se você senta com Maria para brincar de quebra-cabeça, mas talvez não seja o interesse dela naquele momento, mas o seu. Uhum. Ela vai querer estar com você, mas em determinado momento ela vai dizer, não tô mais curtindo, não rolou mais, né? Então, eu acho que esses fatores também são bem importantes. E eu acho que nem é só não brincar, né? Acho que a gente, Em o tudo. alerta da gente veio muito assim, quando a gente começou a perceber que tudo pra ela demorava. Uhum. Qualquer coisa que fosse um momento de translado, por exemplo, ir de um lugar pra outro, é longe, demora. Quanto tempo? É perto de onde? Pra ela ter referência, Isso. né? Eu contei no programa passado, mas muito rápido aqui agora. Eu disse outro dia, filha, vou parar no posto para abastecer. Ela fez, por que você não tem um carro elétrico ainda? Não era porque ela queria, ela não Eu sabia amava parar no posto pra ficar cheirando o cheirinho da ela gosta gasolina. do cheiro de gasolina. Mas criança Mas- não gosta de perder tempo. Mas não, Isso. exato, Criança quer pra precisa ela não é tempo, o quer fato do aproveitar o carro tempo. ser elétrico, ser energia renovável, não. É porque ela perde tempo parada no posto de gasolina com o carro desligado sem ter nada o que fazer. E ela acha que isso é o maior problema da vida dela, né? Perfeito. É isso. E assim, eu costumo conversar muito isso, né, com meu marido. Hoje, o que a gente tem de mais escasso e o que é mais caro é a atenção. A gente que trabalha no Instagram, o que é que a gente mais quer? Atenção. Ou não é muito difícil de conseguir. A Oxe. atenção das pessoas. A gente posta um Reels, aí a gente vai lá ver tempo de duração. Uhum. No Reels. Eita, meu Reels tem 3 minutos, o tempo de duração que o pessoal assistiu foi 10 segundos. Atenção é uma coisa Eu hoje. nem olho mais, porque Cara, eu já larguei de mão. Assim, quem quiser é tá uma coisa assistindo. rara, escassa. É. A pessoa que detém, né? Que tem o conhecimento, a atenção. E outra, isso é muito rico. Porque hoje a gente não tem mais atenção Não tem. em nada. Então, se aquela pessoa tá chamando atenção, está chamando atenção no que eu digo, no sentido de realmente ter a atenção daquela pessoa, de prestar atenção, de parar pra ouvir, isso é uma raridade, né? E isso tá também na infância, né? Então, as crianças estão cada vez mais aceleradas, isso porque elas imitam o nosso comportamento. Existe coisa mais gostosa do que uma criança dizer, senta e brinca comigo? Isso, Gente, pelo exatamente. amor de Deus, é ouro um momento desse. Exatamente. Eu vou completar ainda. Papai, guarda o celular. Aí, quando Maria falou isso a primeira vez, meu Deus do céu, Olha quase pra que eu mim. morro. Quase que eu Olha morro. pra mim. Porque ela Senta tava comigo. dizendo isso, só que ela disse, guarda o celular, fica comigo. Né? Tipo assim, até porque ela disse, se eu não tenho, você também não precisa ter, né? E assim, a gente tá falando de Maria, que é uma criança que não é exposta o tempo inteiro à tela, vocês são uma família, né, consciente, enfim, tem essa responsabilidade. Mas quando a gente vai pra crianças que têm esse acesso, gente, isso fica muito mais complicado. O nível ali de estímulo, dopamina que a criança tá recebendo. Uhum. No Reels, gente, eu falo por mim, a gente às vezes olha pra criança, né, quer julgar a infância e tal, mas a gente às vezes não se olha. Como é que a gente se comporta com um negócio desse na mão? Quando a gente vê que tem um vídeo de 5 minutos, já é um A negócio... gente bota no 2 vezes.
É um áudio, Sabe? já é. É. Então, assim, o quanto que a gente também não tá sendo imediatista, Uhum. Isso. né? Então, imagine isso num cérebro que tá ali limpinho, porque, vamos lá, nós três tivemos uma infância maravilhosa, pelo que a gente trouxe aqui. E a gente, pelo menos eu me considero, acho que todos hoje, né, somos adultos dependentes de tecnologia, De de tela. Uhum. Nós precisamos disso. É. E a gente viveu, a gente teve pé no chão, a gente brincou, a gente experienciou, Sim. a gente trocou, conversou. Imagine uma criança que nasceu ali uma folha em branco e ela recebe essa quantidade de estímulo. O quanto que isso não vai interferir no desenvolvimento e na relação dela com o brincar. Então, a quantidade de estímulos que aquela criança está recebendo ali, como é que vai ser funcional uma criança sentar para montar um Sabe o quebra-cabeça? que é preocupante? Eu passei por isso esses dias. Eu tava com meu sobrinho em casa, Joaquim, ele vai fazer 4 anos, e eu falei assim pra ele: vamos sair pra brincar, pra fazer alguma coisa? Eu acho que eu não quero ir, não. Eu falei, por quê? Porque eu tô vendo shorts. Uhum. Ixi. Então, É assim, pe- e a é- tela, isso é perigosíssimo, a tela porque engole o de uma forma algoritmo que é tira, né? terrível pra isso. Pois é, Uhum. então assim, ele É o pior de todos. O pior de todos é os shorts, tá? Porque não tem controle nenhum. De repente você tá lá e tá vendo uma coisa da guerra da Pois é, então Ucrânia. quando ele chama pra brincar, senta aqui pra brincar, é a hora que a gente de fato precisa sentar, brincar e fazer ele entender Exatamente. o quanto que é gostoso e melhor do que tá no Exato. celular e consumindo, enfim. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, então, aproveitando que vocês puxaram o tema. Toda criança sabe brincar? Se a gente fala de crianças, primeiro já respondendo, não, toda criança não é uma coisa que toda ela sabe fazer naturalmente, né? Principalmente quando a gente fala de crianças atípicas, né? Crianças neurodivergentes. Tem crianças que chegam pra gente com uma única demanda. Meu filho não sabe brincar. Meu filho tá com 6 anos e ele não dá função a nenhum brinquedo, ele não tem variação no brincar, ele só brinca de uma mesma coisa, de uma mesma forma. Ou ele tem movimentos repetitivos com um determinado objeto que não é nem brincar. Não chega nem a ser um brincar exploratório, né? Às vezes é só uma repetição ali. Então, tem crianças que precisam ser ensinadas a brincar, né? E brincar é uma ocupação. Montessori dizia, né, que o brincar é o trabalho da criança. Então, a gente precisa ensinar, muitas vezes, as crianças a brincarem. Crianças que têm dificuldades, né, cognitivas, motoras, processuais, para que elas consigam aprender a brincar. Mas, quando a gente fala, né, de crianças típicas, a gente vê que o brincar, ele faz parte ali do desenvolvimento, Ele é né? nato, né? Então, a criança nasce e ela naturalmente já vai se interessando por itens. Aquele item já vira algo para ela explorar, depois ela vai entender qual a função daquele item, depois ela vai começar a Isso. trazer para a imaginação. Então, isso faz parte do desenvolvimento, né? Mas para as crianças que não têm um desenvolvimento típico, Uhum. o brincar, ele não é algo simples. Inclusive, ele é muito complexo. Exige muito estudo e muita dedicação para fazer essas crianças brincarem, né? Tem criança aí que precisa passar o dia em terapia com muita intervenção para conseguir brincar de forma funcional na escola, no parquinho, na rua, enfim. Então brincar se aprende também. Sim. Eu penso diferente. Você estava tão caladinha que eu penso diferente, né? A gente acredita muito, né? Assim, a criança é independente de ser atípico ou não ser, enfim. A gente vê a criança realmente proporcionar esse brincar mesmo. E a gente acredita nesse ser, né? Potente e criativo, como diz Malaguzzi, Lorde Malaguzzi. Que a criança, ela é muito potente. Então, uma criança, às vezes, quando ela não sabe brincar, quando ela tá ali no canto, não tá experimentando, especulando, a gente tem um olhar para chegar próximo à criança ou uma outra criança. Eita, ele tá brincando de tal coisa. Vamos tentar? Vamos ajudar ele? O que é que a gente pode oferecer? Então aí, quando essa criança chega perto, a brincadeira já começa a acontecer dali. E a gente, como adulto, a gente já sai de perto, cena. porque é de cena, que a brincadeira já tá acontecendo. Então, assim, no meu olhar, né, a criança, ela sabe brincar. O que, é que a gente faz? A gente promove. Eu acho que é porque às vezes a gente, enquanto adulto, a gente julga o ato de brincar. Eu acho que brincar é você montar uma casinha, é você pegar um carrinho e ir, enfim. E o brincar, o simples fato da criança observar, especular, explorar, tentar construir algo, já é brincar, né? Então, eu acho que às vezes gira muito em torno do que eu quero que meu filho faça. E aí é onde entra o conceito do brincar livre, onde a gente permite que a criança seja a protagonista daquela história. Não tem um rótulo, né? Não tem um script, é a criança quem vai ditando. Então, a criança como protagonista é o que a gente
é o que a gente espera, né, para que esse processo de brincar aconteça. Então, a partir do momento que eu dito ao meu filho do que ele precisa brincar, e a gente vê muito isso, por exemplo, no centro de referência em que a gente trabalha, quando a criança chega com o pai sempre diz assim: olha, fulano tem um carrinho, vem cá, pega esse carrinho e passa no chão. A criança não quer brincar com o carrinho, nem passar no chão. Ele tá especulando, ele tá observando, ele encontra alguma coisa de interesse e ele vai e constrói a sua própria brincadeira. Mas aí tem pai e mãe que, por não saber, né, por não ter essa visão, quer induzir a criança à brincadeira. E aí o conceito de brincar fica de acordo com o que eu penso que seja brincar, com o que eu brinquei, com o que eu acho que ele poderia estar fazendo. E aí a gente tira a possibilidade, inclusive de criação, né, de construção, de trazer função e trazer sentido. Por exemplo, material não estruturado a gente usa muito. Rolo de papel higiênico, CDs que já não se usam, pedaços de espuma, de esponja e tantos outros, Que né, a gente que é mais pensa até ama. que ele vai pegar o rolo para poder olhar, né? Porque é automático a gente Isso, pegar pega o ele, rolo, já tipo um binóculo. o rolo vira Mas, microfone, vira microfone, casquinha de sorvete, vira taco, telefone. telefone, né? Uhum. Então, assim, Até esse carrinho mesmo que a mãe induziu para brincar de alguma forma, esse carrinho ele também vira telefone. Telefone. Então ele É. vira, porque ele não Isso. tem nada de telefone, então ele cria Exato. brincadeira. E foi aí quando eu falei, né, das crianças atípicas. Isso que vocês trouxeram, Um por desenvolvimento exemplo, típico, né? do rolo de papel higiênico virar um microfone, do rolo de papel higiênico virar algo que ele vai olhar, isso tudo é um processo cognitivo muito complexo. Isso. Isso se chama ideação, né? E tem crianças que não têm essa ideação. Uhum. Tem crianças que não conseguem pegar um carrinho, por mais simples que seja, e fazer. O carrinho anda pra frente e pra trás. Tem criança que pega o carrinho e gira repetitivamente. Ou tem criança que, como vocês falaram, né? Só de observar, de estar explorando com o olhar. Tem crianças que não exploram com o olhar, que não vê um adulto que tá do lado, que eu posso chamar, que eu posso brincar, que eu posso oferecer várias coisas, das mais simples, de uma cortina a um pedaço de papel, a uma bolinha que eu fiz com EVA, qualquer coisa do tipo. Não falando de brinquedos complexos, mas tem crianças que realmente têm essa dificuldade, né? Então, isso é importante ser falado assim, porque muitos pais, né, sofrem muito com isso, né? E é algo muito doloroso para as famílias neurodivergentes, porque é isso, né? Muitas vezes, brincar é muito simples. O brincar, às vezes, a gente tá e aí flui. Mas, e aí, o que é que acontece então com meu filho? Né? É muito complexo, então, para ele, porque ele não consegue fazer isso, Uhum. né? Meu filho não consegue nem observar, meu filho não consegue nem nada, assim. Então, é algo que a gente tenta trazer também muito para esses pais, né? Nesse momento de acolhimento, de calma, tá tudo bem. O brincar é simples, mas ao mesmo tempo o brincar também é um processo complexo de desenvolvimento. Então, se essa criança ela tem, né, um desenvolvimento que não é típico, ela pode ter essa dificuldade. Então, é algo também que a gente traz para tranquilizar os pais nesse sentido, né, de não achar assim, meu Deus, é uma coisa tão simples, Uhum. tão fácil, né? E por que o meu filho não faz? Porque também é um Só processo. completando, né? Eu acho assim que também seja mais esses estímulos cognitivos e motores, né? Uhum. Não simplesmente o brincar, né? Isso. Talvez ele precise. Aí se a criança que não arracha esse carro, talvez seja mais estímulo motor que ela precise mais estar recebendo. E não simples brincar. Que quando a gente fala do brincar, realmente isso já é nato. Aí eu vou falar como alguém que não sabe nada do que tá falando, tá? O que eu entendo de vocês é que não é que a criança não saiba brincar, é que cada criança ela vai ter uma evolução diferente relacionada ao brincar, né? E aí, seja pela questão do estímulo motor, seja pela questão da cognição, por qualquer outra coisa. Mas eu acho que brincar faz parte e eu acho que talvez a dificuldade das crianças frustram mais os pais do que as próprias crianças, né? Porque Exato. para elas, talvez o lance que Lele falou aí do carrinho não ir para frente para trás, mas girar, Já é o brincar brincadeira dele. do jeito dele, né? Assim, Pois é. vamos lá. Mas é claro que a gente quer que ele entenda que o carro vai para frente e para trás, e não que o Sim. carro gira, que não aí a gente tá em ioiô. Aí, Mas o brincar existe. Apesar brincar de estar existe. rodando, já está acontecendo. Mas eu acho que é interessante esse ponto da gente conseguir entender que é porque eu acho que terminou que eu fiz uma pergunta para saber da criança, mas eu aprendi muito mais sobre os pais, sobre a questão sobre a ótica de como a gente olha para isso, sabe? Assim, eu acho que isso é interessante. E aí eu ia perguntar até se existe brincadeira certa ou errada, mas aí eu já acho que não existe brincadeira errada. Eu acho que existe as brincadeiras certas e saudáveis, né? Aí, as Isso. brincadeiras que não são saudáveis, não que ela seja errada, né? Acho que brincar é brincar de qualquer jeito. Brincar Brincar é o quê? Brincar. Qual a definição de brincar? O Construir, que... descobrir, explorar,
ser, Experimentar. imaginar, elaborar. Uma leitura, ler um livro é uma brincadeira, ou não é uma brincadeira? Você lá tá. Eu leio um livro para Mariá, onde a gente começa a imaginar aquela história. Isso é uma brincadeira? É uma É o brincadeira. processo do faz de conta. Faz de conta é uma Uhum. brincadeira, não é? Ele. Tentando Não, é pegar. Tá bom. É. Agora vamos falar sobre o brincar livre. Primeiro conceito. O que é o brincar livre que vocês trouxeram pra gente na introdução? Vamos falar sobre o brincar livre. Eu acho que eu acho que o nome já diz, né? É ser livre, é não precisar de amarras, é não precisar de rótulo, é o caminho quem dá é a criança, Quando né? elas são livres, Quando né? elas são Ela tá escolhendo livres. suas próprias brincadeiras. Exato. Acho que entra muito nessa questão de novo do adulto, né? Se o adulto dita a brincadeira, ela vai fazer o que o adulto tá pedindo, não necessariamente o que ela quer, né? O que a deixa feliz, o que ela se identifica. Então, Uma quando você brincadeira sem regras. sem regras, sabe? Sem rótulos, sem conceitos, o brincar. O brincar pelo brincar. Então, eu acho que quando a gente permite que a criança esteja no brincar livre, a gente coloca aquela criança como protagonista. Então, a gente consegue, por exemplo, estimular o aspecto da autonomia, né? Da independência. Tem criança, eu não sei se vocês já passaram por essa situação, mas tem criança que não sabe brincar sozinho. Ele precisa que alguém delegue a brincadeira, fale para ele o que é que ele pode fazer com aquilo. E não porque ele não tenha capacidade, porque raramente foi permitido que ele conseguisse construir sozinho a sua própria brincadeira. O adulto tem essa errônea ideia de achar que para brincar com meu filho eu preciso direcioná-lo o tempo todo, né? Mas eu acho que o sentar e o apenas estar com a criança na brincadeira é muito mais rico do que todo tipo de direcionamento que eu posso dar naquele momento. Então, o brincar liberta, mas também conecta. Então, se Deco senta com Maria apenas para observar ela brincando e ali participando de uma forma muito sutil, né? Você cria presença com Maria, você cria vínculo com Maria. É tão importante porque você sai daquela brincadeira e Maria entende que no meu pai eu confio. No meu pai, eu tenho um colo seguro, ele tá comigo, ele confia em mim. Principalmente quando você observa aquela brincadeira e você pontua. Que legal, Maria, que você conseguiu. Nossa, filha, que bacana que você fez isso, né? Então, eu acho que gira em torno dessa ideia, né? Do brincar livre. O que é que a gente pode fazer com isso? E tem algo também importante que é sobre a concentração da criança na hora do brincar, né? Porque a gente, enquanto adulto, a gente precisa sempre estar olhando e catucando e fazendo, falando Dando e pitaco na brincadeira. dando É. pitaco na brincadeira, ou direcionando a criança muitas vezes. E aí, Montessori, inclusive, tem uma frase que ela fala, né, assim: não interrompa uma criança que está concentrada. Se uma criança está concentrada, se cale e observe. Observe. Quantas vezes, né, atendendo, eu tava ali na luta pra criança conseguir prestar atenção em algo ou perceber algo, enfim. E aí, quando finalmente ela se interessa por alguma coisa, dá vontade de. Ah, você gostou disso? Ah, olha só o patinho amarelo, que legal, o que é que ele faz e tal. E aí, às vezes, a gente só precisa se calar, né, e observar e esperar a criança, né, ter aquele processo. Esperar também o convite, né, Letícia? Às vezes ela nos Exatamente, convida pra brincar. exatamente. Então, assim, às vezes a gente tem mania de estar interferindo. E hoje com Eva eu vejo isso, né? Eva aprendeu a rolar ontem. E aí eu fiz uma coisa que ela rolou, você rolou! Meu Deus, acho que a menina pensou, eu nunca mais vou rolar na minha vida. Que estresse foi esse? Que estresse foi esse que essa mulher tava fazendo assim, um alarde, sabe? Meu Deus, que horror, sabe? Deixa ela se concentrar. Ela tava lá no tapete, né? Ela fica muito no chão, desde que chegou em casa, assim, 3 dias ela já tava no chão, tanto é que minha família fica, mas é uma recém-nascida, tem que estar no berço. Não, já vai pro chão, vamos embora pra estar lá no chão, e ela tem que se desenvolver e vai aprendendo, vai se desenvolvendo. E aí eu parei pra pensar, né, caramba, deixa eu ficar caladinha aqui no meu canto. Aí eu fui mais pro cantinho, me distanciei dela e vi o quão rico foi aquele momento pra ela. Ela estava sem mim, eu não estava falando, eu não estava botando música, não tinha caranguejo que pisca, abelha que dança, não tinha nada, só ela e uma pipa de mão, e ela estava lindamente rolando de um canto pro outro, dando os gritinhos dela, observando as coisas e, assim, realmente não impactar, não interferir na criança que se concentra, né? Porque essa concentração é o que a gente hoje sente falta. Exato. Ah, porque a minha criança não fica 5 minutos brincando de alguma tal coisa. coisa. Talvez porque esteja sempre alguém interferindo. Então a gente conclui que o brincar tem importância, né? Tem um papel importante na construção da autonomia da criança, né? Porque vocês falaram muito sobre
como a gente, enquanto pai, deve intervir ou não naquilo e da importância Sim. do brincar. Eu acho também que sobre criatividade, né? Que você fala, cara, eu acho que é uma coisa que é legal. Às vezes é pegar, talvez, coisas inusitadas Uhum. e dizer, vamos brincar com isso, né? Porque assim, por exemplo, se Maria pegar um cobertor, ela vai querer fazer uma cabaninha. É Aham. fato. Uhum. Sim. Mas é porque ela já se acostumou com isso. Mas porque ela vai ter uma cadeira para amarrar aqui, vai botar Sim. em outro lugar aqui, vai pedir para fazer isso, vai pedir para cobrir. Mas eu achei legal, assim, tipo, eu me coloco agora no lugar de um pai que precisa ser mais provocativo, Isso. no Exatamente. sentido de, Provocar é a palavra. Exato. de Não entregar só coisas prontas. Exato. Brinquedos que vem em É, caixa eu acho que com as Montessori, regras lá Montessori ditadas. também falava que você não precisa fazer pela criança o que ela consegue fazer sozinha. A gente Exatamente. tolhe a criança, a gente aleja uma criança Exato. quando a gente faz por ela o tempo todo algo que ela consegue fazer. Que ela já tem Ela já tem capacidade. capacidade pra isso, então Às vezes a gente não dá oportunidade, né, para as crianças. Às vezes não é falta de capacidade, mas de oportunidade da criança poder experienciar algumas coisas. Então a gente vê, né, brinquedos variados. Já você vai ali no Atacado dos Presentes, por exemplo, você fica louca com a quantidade de caixa de coisa que tem ali. E são muito bons, mas é o que eu sempre trago nas sessões também para os pais. Use o que tem em casa. Tudo pode virar brincadeira para uma criança, não entendeu? precisa muito. Tudo. Já fez a experiência Exato. de quando Maria era pequena, por exemplo, dela ganhar um monte de presentes na festa de 1 ano, 2 anos. E ela preferia a caixa do presente. Exatamente. Né? Mas não o brinquedo, a caixa. Eu tenho um exemplo muito bom. Exatamente. É o brincar no Eu tenho um simples exemplo mesmo. muito bom que eu sempre digo para a Aline. Quando a gente viaja e ela não vai, é claro que depois que você vira pai, você quer trazer tudo para ela e nada para você. É normal, assim. Isso é uma coisa que é natural. Bom, para mim é natural. Aham. Mas foi engraçado que teve uma viagem que a gente fez, que a gente trouxe alguns presentes para ela. E o presente que ela mais gostou foi um chocalho de R$ 5 que a gente tinha comprado sem dar moral nenhuma para aquilo. Exatamente. Como é um bonequinho daqueles que você mexe assim com um palitinho? Marionete? E uma marionete, que foi R$ 10. Ou seja, Sim. se eu tivesse gasto R$ 20, que eram os 2 chocalhos e a marionete, tinha resolvido todos os problemas. Mas a gente comprou a boneca não sei o que, a boneca não sei lá, o jogo tal, a boia de patinho que tinha aqui, aí a gente comprou na viagem, porque a gente achou que era. E eu acho que a gente precisa fazer isso, né? Muito provocar. Porque isso gera, inclusive, o lance que a gente começou a falar lá no começo, da questão da regulação emocional, né? Porque Uhum. a gente já falou de ansiedade, de tédio, de várias outras coisas que tudo isso que a gente está falando, de alguma forma ou de outra, contribuem para que aconteça com as crianças. E é um problema que, se a gente não cuida hoje, né? A gente falou até no episódio passado, que era sobre o uso de telas. Essa é a primeira geração que o QI das crianças vai ser menor do que a dos pais, na história. Um negócio que tá fugindo do controle, Uhum. né? E aí tem a fase que passou, que foi a pós-Lelê, A do Nokia. a galera do Nokia que entrou no smartphone, e tem agora a galera que é Maria, que é da inteligência artificial, que daqui a pouco ela vai tá querendo fazer, porque a gente fez a coluna de empreendedorismo aqui, e uma menina veio, era limonada, uma barraca de limonada, a menina fez, tio, para fazer 250 ml de limonada, você precisa de 3 limões sicilianos. Eu disse, como é que você sabe disso? Ela fez, eu perguntei ao chat GPT. Aí eu disse, Isso é muito sério. vamos fazer o seguinte, vamos guardar o celular, amanhã hoje eu vou comprar o limão siciliano, a gente vai espremer e a gente vai saber efetivamente quanto vai dar. Porque é isso que precisa acontecer, não é o chat GPT Exatamente. ensinar. Isso é muito sério, né? Porque Isso é muito A gente tem que ter muito mesmo. cuidado com essa inteligência Muito, artificial, porque muito. o medo que eu tenho é da gente saber, a gente já sabe que ela vai entregar pronto, Uhum. né? Chega ali tudo certinho pra gente. E eu acho que a gente começa a parar de produzir, Não, a gente começa a estagnar, a gente não consegue mais produzir nada sozinho, porque a gente entende que ele faz isso. É como se a gente fosse perdendo a gente vai inteligência de forma assim, ok, eu estou abrindo mão da minha inteligência para prefiro. fazer isso, para ganhar eu prefiro tempo. pra ganhar Exato, tempo. eu tenho essa sensação também. Einstein falava, brincar é a mais alta forma de pesquisa que uma criança tem. Não é o chat GPT, É engraçado, né? tu falou em pesquisa e agora eu fiquei pensando na era que a gente vive hoje da inteligência artificial. Aí eu me reportei ao meu tempo de faculdade, de pós-graduação, como a gente levantava um TCC. Gente, eu consumia livros de biblioteca da faculdade, ou eu comprava livros, eu lia mesmo massivamente os livros, eu grifava o que eu gostaria de falar e eu produzia em cima daquilo. E eu fico pensando, como se faz um TCC hoje?
Se a gente entende que se eu abrir o chat GBT, Na minha época, acho que já tinha. Eu me formei em 2022, mas eu não sabia da existência, então eu não usei nada. O que tinha Que era um bom! aplicativo de plágio, que Não, você consegue Sa- ver. Qual percentual de plágio você tava Isso. colocando no Mas hoje no chat GPT, meu Deus, é mesmo, não tinha parado. O pessoal deve eu fazer. fiquei pensando prum, agora, gente, tudo como no- se faz na um inteligência. TCC hoje com a inteligência artificial? Que eu sei que eu não preciso pensar mais sobre isso, eu não preciso O- consumir mil Pronto, livros. aquele outro que eu tava falando pra verdade. vocês, que é o de o escolar, para isso, é 10 vezes melhor do que o ChatGPT. Pra vocês entenderem. Agora, claro, você precisa ter a fonte da informação. Sim. Não é uma coisa aleatória. Sim. Porque também, o problema do ChatGPT é que o que ele não sabe, ele inventa. Isso. Né? E aí, se você, a pessoa for ler muita coisa, você não vai. Não faz sentido. Você precisa ser simplesmente. sabida pra Acho que ele usar. ajuda um bocado, mas É. ele vai trazer muito. Mas você precisa ser sabida, é o que eu É, digo sempre. eu Você acho. precisa, É. ele ajuda, estrutura, Isso. dá muita ideia, mas Sim. você precisa ser sabido. Eu acho que uma forma de você consumir o chat de uma forma mais consciente é você escrever sobre algo e, de repente, no final, chat, melhora aí. Isso, exato. Mas você não deixa de Melhora produzir, esse você Mas não hoje- deixa de pensar, sabe? Eu acho que Isso. eu fico com medo que a gente comece a ficar, não sei mais fazer isso, eu não consigo mais viver sem inteligência Aham. artificial. Waze, eu falo isso assim, às vezes meu marido vai pra um lugar que a gente sempre vai, bota o Waze. Pra quê? Tu não sabe o caminho. É a dependência, é como se a tua memória vai pro chão, cara. Tua memória vai pro chão. Porque assim, tu precisa de um aplicativo pra te mostrar o caminho. Não, só quero ver o tempo. Aí eu boto, É, tá dando 15 minutos e desligo. Pronto, vai lá. acho que é a praticidade. Sabe? Assim, tu sabe esse caminho, entendeu? E hoje eu vejo por mim, assim, eu não sei quase caminho decorado nenhum. Eu dependo do aplicativo. Por mais que eu vá nesse lugar várias vezes, eu sempre me perco em algum caminho, porque eu dependo do aplicativo. Ainda Então, bem que você mora bem perto e aqui é Não, só olhar e marchar. Né? Mas assim, realmente é Se uma coisa perder que a no gente caminho. fica. E assim, as crianças estão perdendo a habilidade de resolução de problema. Total. E o brincar tá muito associado a A isso. isso. Muito, assim. Quando você pensa, por exemplo, as crianças estão cada vez mais encaixotadas, né? É. Pra que serve uma cadeira? Pra sentar. E Pra somente. sentar, somente. Somente isso. Mas essa cadeira, ela não pode ser usada pra eu puxar ela, arrastar, subir e pegar o negócio que eu quero na prateleira, lá, sabe? Uhum. É como se as coisas estivessem cada vez mais encaixotadas. Essa cadeira serve pra eu passar por baixo dela, essa cadeira serve pra eu subir, essa cadeira serve pra eu pular, essa cadeira serve pra eu brincar de dança da cadeira. Essa cadeira serve pra tantas coisas, mas é como se Mas só acho que volta muito pra essa servisse- ideia do consumo massivo, excessivo e nocivo da tela. Isso. Porque a tela não é de um todo ruim, não. Há o consumo consciente, né? Mas esse consumo nocivo tira a capacidade da criança mesmo de pensar para além daquilo. Então, quando a gente propõe, por exemplo, uma brincadeira com material não estruturado, nada ali é brinquedo. Nada ali tá claro, né? Ah, então é uma bicicletinha de brinquedo. Como que você brinca com uma bicicletinha de brinquedo? Mas quando você coloca um rolo de papel higiênico, Isso. uma esponja, enfim, uma infinidade de matérias não estruturadas, você precisa levar a criança a pensar no que pode ser feito com aquilo. Perfeito. Então tá ali o raciocínio lógico, o matemático, a concentração, Aham. né? A questão da criação. brincadeira mais funcional, né? Qual a função que eu posso dar para esse material? Então, eu acho que é isso. A gente vem tolhendo a capacidade Isso. cognitiva da criança quando a gente permite esse tempo excessivo de tela. Exatamente. E assim, se a gente pudesse, né, orientar aí os pais, eu sempre digo: brinquedo, use o que não é olhado como brinquedo. Exato. Você olha assim, isso dá pra brincar? Acho que não dá pra brincar com um rolo de papel higiênico, acho que não dá pra brincar com um escorredor de macarrão, com uma peneira, Sim. com coisas que tem em casa, tá? Exato. Uma peneira, um escorredor de macarrão, uma espátula, enfim. Às vezes É, alguma os- coisa vai pro lixo, que você uma caixa. Exato, Pronto, exato. obrigado, Lele. Aline, quando eu não precisar jogar as coisas no lixo, é pra brincar com Maria, tá certo? Obrigado. Foi, ó, É. me usando aqui. Eu aproveito, minha filha, eu sou comercial, eu preciso saber dessas coisas. Hoje na colônia a gente propôs, hoje foi o dia da sucata lá, então a gente dispôs de um monte de material de sucata, lata de leite, garrafinhas de cones, aqueles que vem o papel toalha, enfim, e a gente dispôs e disse, vamos deixar, esse espaço é deles. Nossa, o que eles construíram, o que eles fizeram com a sucata é o para além da coisa, né? Então assim,
que a gente continue fazendo isso com nossas crianças, porque é disso que elas precisam, e não exatamente do boneco que tá ali pronto, né? Da propaganda ali massiva sobre aquilo, o consumo, né? E eu fico tão encantada com tantas possibilidades, com tantas construções, É. que eu saio fotografando e guardando. É. Porque é lindo você ver. E cada vez mais agora parece que a criança fica só passiva ali, né? Eu tava até falando, não sei se você viu, no Instagram sobre o caranguejo que fala, que canta, que Uhum. Isso pisca. aqui, né? E aí, quando a gente pensa, né, em brinquedos já prontos, sei lá, quebra-cabeça, brinquedo já com regra, né? A criança ainda participa. E esses brinquedos que agora, né, a criança nem interage, a criança só faz olhar e consumir aquilo como se fosse uma tela, né? Então é a abelha dançante que faz não sei o quê, é o caranguejo que anda pro lado pro outro. O que é que a criança tá fazendo ali, né? A criança fica como se fosse uma tela ali, né? Olhando, consumindo um negócio que vai pra um lado, vai pro outro, vai pro lado, vai pro outro e fica ali, naquilo, né? Então nem participa mais também desse olhar. Então a gente precisa realmente estar resgatando cada vez mais. Pois é. Pegando só esse gancho, Letícia, a gente teve um momento de desfile de fantasia, fantasias prontas, vindo de casa. Eles estavam super ansiosos para mostrar fantasia, brincaram, desfilaram, acabou. Foram brincar outras coisas. Nem deram mais importância às fantasias que vieram. Em outro momento, a gente fez a construção de fantasia com sucata. E aí eles ficaram envolvidos a tarde toda, que não quiseram ir para outra oficina. E criaram fantasias fantásticas, querem levar para casa e mostrar o que ele tinha construído. Então foi bem rico. Eles foram para o palco, apresentaram, trocaram ideias. Então, isso é disso que a gente fala, né? Criar essas possibilidades mesmo. Eu acho que isso endossa a potência da criança, né? Eu vou levar e eu gostei mais da que eu construí, porque eu consegui fazer isso, eu fui capaz de fazer isso, e por que não tantas outras coisas, né? Você Perfeito. fazer a criança acreditar em si mesma, em se ver potente e capaz, é ouro, assim, E é teve uma maravilhoso. criança que queria sair assim pro shopping. E a mãe disse assim: você não vai. Eu acho o máximo. Ah, eu também. Eu Eu acho o levaria. máximo. Eu tinha levado sim. Porque eu disse, mas Gente. mãe, eu que construí. E assim, para pra pensar, quando é que ela vai poder fazer isso? Porque eu não posso ir de sucata pro shopping. Eu já levei Cara, você Maria tá na infância, é o momento em que a criança tem e você corta. Gente, Quer ir passa pro- tão rápido. Eu já levei Maria de boiadeira pro shopping, não vou levar ela fantasiada Isso, cara. de... Exato, ela teria levado, com certeza, ainda mais uma fantasia que ela construiu. E mais pra frente, né, Mirella, que é psicóloga, cria até uma insegurança. Sim. E quando ela se arrumar, será que tá bom? Uhum. Será que essa roupa tá boa de eu ir? Uhum. Porque Verdade. lá atrás, disse que essa roupa não servia pra ela ir. Pois é. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. A gente não precisa se aprofundar nisso, eu só quero tirar uma dúvida. Crianças que ficam o tempo todo com brincadeiras repetitivas, muitas vezes solitárias ou imaginárias demais, elas preocupam, elas demandam alguma atenção, ou é natural isso, dependendo da idade? Veja, repetir brincadeiras é natural. A gente tem interesse, a gente repete uma brincadeira. Quando isso se torna algo extremo, no sentido da criança não consegue fazer outras coisas, a criança não consegue se interessar por outras coisas, não consegue brincar de outras coisas, a gente, né, muitas vezes precisa entrar com a intervenção para variação desse brincar, porque isso vai impactar em algum momento a participação social dessa criança, seja na escola, seja com os amigos do prédio, seja com a família. Então, é natural, até certo ponto, se repetir brincadeiras. Eu mesmo amava um filme que era Vida de Inseto. Eu assisti esse filme 37 vezes, eu acho, na minha infância. Eu repeti esse É filme muito comum que a várias criança vezes. tenha um filme preferido e que aquilo Isso. seja um E constante. brincadeira. Eu Sim. amava brincar de Polly. Pronto, eu brincava várias vezes, e às vezes da mesma coisa, com os mesmos personagens, com as mesmas bonecas. Eu acho que Isso é natural, mas, vale uma né, observação. vale a observação. Tempo, intensidade, idade que já Exatamente. tá. Acho que ele já poderia estar numa fase X aqui, fazendo tais coisas. Ele não tá Em fazendo níveis ainda. diferentes desse Acho que cabe uma brincar, né? investigação, né? Eu acho que a investigação e essa preocupação prévia diminui os prejuízos sociais de uma Exatamente. criança que possivelmente esteja ali dentro de algum tipo de transtorno, por exemplo. Isso, Né? exatamente. Então, se você acha o tempo todo muito comum e muito comum, pode ser, é normal, é normal. Eu acho que você tira da criança essa possibilidade de se desenvolver muito mais por não ter sido assistida da melhor forma. Isso. Só brinca desse jeito, só brinca com esse objeto. Outra coisa também muito importante para ser observada, não aceita mudanças dentro desse brincar. Qualquer coisa que sair ali do conforme, a criança Rigidez, né? já vai ter uma rigidez cognitiva. Então, tudo isso é muito importante ser observado e avaliado por um profissional que seja capacitado, né? Perfeito. Tu usaste o termo social, Mirella. Não é
só para pegar o gancho nisso, e aí eu queria te perguntar, crianças que estão em situação de vulnerabilidade, Uhum. elas brincam diferente, como é que elas chegam para vocês lá no 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 centro de projeto lá no referência, centro, né? sim. Como é que elas chegam para vocês? E assim, que passo diferente vocês precisam dar com elas para que elas comecem a participar efetivamente do todo? Eu acho que não é uma regra, mas a gente observa que uma criança que ela tem poucas possibilidades, né, na vida, socialmente falando, ela brinca diferente, porque ela não tem oportunidade. E aí, muitas vezes, quando essa criança chega, ela se vê na possibilidade de brincar com coisas que ela nunca viu na vida, ou que ela viu numa propaganda, ou que ela viu no vídeo que ela consome ali, né, na internet, ela precisa de que você diga como ela precisa proceder, porque já aconteceu, por exemplo, da criança olhar para a areia, para o banco de areia que a gente tem lá e dizer assim: "Como que brinca na areia?", né, mas essa criança, ela não conseguia sair de casa, era uma escola com espaço limitado, que não oferecia areia, era uma criança que, por exemplo, não viajava, ou nunca tinha visto o mar, ou nunca tinha tido a oportunidade de estar com a areia. E aí ela perguntou: "Como que brinca com isso, tia?". E aí você começa a mostrar as possibilidades que a areia traz, por exemplo, não só com a areia, mas com qualquer outro tipo de brincadeira. Então, sim, eu acredito que às vezes a vulnerabilidade social interfere nesse processo do brincar. Ela interfere, ela não compromete, né? Ela interfere. A criança não vai deixar de brincar, né? Ela desconhece algum tipo de brincadeira, algum tipo de material, mas ela não bloqueia a capacidade, né, de realizar o brincar. Teve até um momento, Mirella, que a gente montou um faz de conta de acampamento, e aí muitas crianças não sabiam o que é um acampamento, Uhum. de verdade, não tinha esse conceito mesmo. Mas como a gente prepara essa sala, convidando essas crianças a brincarem, e estava muito rica, quando elas entraram, foi imediato. Oh my God! Esse é o my God, Tipo, ficou na foi. gente, né? Ficou tão linda a sala e ela, meu Deus, tudo isso é para mim? Sim. Mas bora lá, como é que eu posso fazer aqui? E aí, houve realmente crianças que perguntaram: como é que a gente faz? Uhum. Como é que eu posso fazer com isso? E a lanterna para quê? Para que E o momento? maior objetivo é você oportunizar aquela criança ser criança. E aí a Isso. gente não ensina, né? A A gente gente não ensina, brinca. a gente E E ela brinca. muitas observa. das Isso. crianças perdem essa oportunidade, né? Exato. Porque não é estimulada ou porque a estrutura ali familiar não permite isso. Então, são Exato. pais que trabalham desde criança e na cabeça desses Exato. pais essas crianças também precisam, né? Tá já assumindo papéis que talvez Uhum. não seja para uma criança assumir. E aí elas vão perdendo essas oportunidades do Exato. E brincar. nesse caso do acampamento, elas conheciam o acampamento. Elas já tinham visto em algum livro ou em alguma situação de vídeo, mas elas nunca tinham tido a oportunidade de estar em um, mesmo que tenha sido E faz de algo conta. de faz de conta. Mas assim, aí você não é que você ensine, mas você provoca. Olha, Uhum. e aqui a gente tem uma barraca, o que é que a gente faz? A gente pode entrar, a gente pode dormir, a gente pode colocar isso aqui Ou dentro? então, Pode, vamos testar. anoitecer, onde é que a gente pode dormir? Exato. E eles Uhum. correm para a E a gente cabana. dispõe de todo o material para que aquela criança consiga olhar e construir a sua própria brincadeira. A gente vai entrar num bloco aqui que é sobre brincar em casa, né? Criar rotina e afeto é super importante. A gente já falou muito sobre isso aqui, então também fazer algumas recordações da conversa que a gente teve aqui. Os pais podem e devem participar ativamente das brincadeiras e encorajar para que elas aconteçam. Uhum. Criar junto, né? Pensar em ter ideias para que a gente consiga fazer que as crianças sejam. Eu acho que um grande desafio dessa geração é que torná-las criativas, né? Porque, como vocês falaram, está tudo encaixotado, está tudo já dentro de um padrão. Então, o desafio é esse, de torná-las criativas. As brincadeiras não são as mesmas da nossa época, então a gente pode tanto aprender as deles, quanto também pode tentar levar as nossas para eles, né? Então, é engraçado quando a gente brinca. Eu tenho uma história muito legal de Maria, ela tinha uns 2 anos e pouco. Ela era muito novinha, mas a gente tava empinando pipa na praia. E aí tava eu, ela e o pai da Aline. Aí, o que que aconteceu? Ela tava lá ela segurando a linha e ele soltando a linha pra ela. Só que ele tava tão empolgado com ela segurando a linha que ele perdeu, soltou a linha toda. Quando soltou, que ela soltou, voou a pipa. Aí a pipa caiu em cima do telhado. Aí ela ficou louca, mandou pegar a escada pra procurar a pipa. A gente não conseguiu achar a pipa, não lá a pipa. E a pipa, e a pipa, e a pipa. Bom, perdeu-se a pipa. Tudo bem. Alguns meses ou até um ano depois, mas eu pergunto pra Maria hoje sobre isso.
que é uma lembrança dela quando ela tinha 2 anos, hoje ela tem 5 anos e um quebrado. Se eu perguntar pra ela, Maria, tu lembra aquela vez que a gente tava empinando pipa na praia? O que é que aconteceu? Vovô Minho deixou a pipa ir embora. Qual era a cor da pipa? Era rosa. E a gente fez o que pra tentar brincar, pra tentar achar? Ela fez, subiu na escada no telhado e não achou. Veja, é uma besteira. Mas ela tinha 2 anos, era uma brincadeira que não era uma brincadeira que a maior parte das crianças hoje faz, brinca, mas é uma memória pra ela que Memória com afetiva, né? certeza ela vai Isso. lembrar dessa Marcou, pipa né? Marcou. por muito tempo, né? Sim. Então, independente. Tanto é que hoje ela nem gosta mais tanto. A gente tem uma pipa lá pra tentar brincar com ela, mas ela não dá uma bola. Mas quando ela era pequena, ela sentia interesse por aquilo. E faz parte, né? Eu acho que assim, mas acho que a gente precisa sempre estimular esse tipo de coisa. E a pipa era legal, porque tinha que segurar, ela via indo pra longe, ficava pequena, voltava, ficava perto, enrolava, não sei o quê. Você consegue trabalhar várias coisas. Eu não sei se eu tenho esse senso com Maria de querer explicar tudo e fazer tudo, e para que ela possa entender e querer criticar o movimento, mas eu acho que é uma coisa legal, que eu acho que deveria ser feita pelos pais, sabe? E aí tem um ponto aqui que é como estimular o brincar livre em casa, mesmo que a gente tenha pouco tempo, espaço e recurso. E aí toda vez a gente fala de tempo de qualidade, né? Tempo, né? Não é tempo não é quantidade, mas é qualidade, qualidade, qualidade. Eu acho que é o tempo que você tiver para brincar com Maria, bom, que eu tenha para brincar com Maria, que eu saiba aproveitar esse tempo para brincar com Maria, né? Assim, aí tem dia que vai ser 5 minutos, tem dia que eu não vejo Maria, e para mim é muito ruim, mas acontece pela minha rotina. Tem dia que eu desmarco alguma coisa para E poder ficar ficar com com ela. ela, e eu vou resolver isso depois. É o que dá para fazer, Uhum. né? Então, assim, amanhã, por exemplo, é um dia que eu vou estar lotado de coisas, eu já estou pensando, como é que eu vou fazer para vê-la, né? O que é que eu consigo mexer no meu cronograma aí, porque eu começo cedo e vou gravar um podcast Ou seja, vai o chegar tarde. pessoal do Recife Podcast, à noite, 19, 9h30, mesma hora da gente, vai chegar tarde em casa. E, bom, aí eu não vou parar, porque senão eu vou começar a ficar preocupado, me preocupar com isso aí agora. Mas aí eu trago uma pergunta para vocês. Existe uma idade em que o brincar acaba ou ele se transforma? Porque a gente começou aqui meio que quando falou foi eu brinquei até tal idade, eu brinquei até tal idade, as minhas brincaram mais, eu brinquei menos. Será que esse lance do brincar é uma coisa que a gente entende ou o brincar ele vai se moldando ao passo que a gente vai envelhecendo e entendendo a brincadeira de outras formas? O brincar para vocês é o brincar somente da infância ou um brincar de adulto também é um brincar? Eu acho que é um brincar. Eu tava um dia desse brincando, inclusive. Que pergunta boa, né? Porque me fez refletir. Agora também eu ainda brinco. Evinha é bem pequena, né? Mas a gente sempre tá se encontrando com os amigos. E aí teve uma turma de amigos que disseram: Ó, a gente vai pra casa de fulano. Vamos todos nos encontrar, tomar um cafezinho da tarde, ficar aqui reunido, levar ela. Eu disse, levo. E aí levei ela, levei as coisinhas dela dormir. Chegou a hora dela dormir, empacotei, botei na cama lá da minha amiga, fica aí e a gente vai curtir. E aí a gente começou a brincar. De uma brincadeira muito, que eu não sei nem explicar. É como se fosse Cidade Dorme. Enfim, umas brincadeiras bem legais. Gente, eu me diverti tanto nesse dia, eu ri tanto, como eu nunca mais tinha rido. E assim, aquilo foi uma brincadeira, né? A gente tava ali, se curtindo, brincando. Botando a cabeça pra pensar, porque, como eu disse, né? Brincar é uma alta forma de pesquisa. E nesse dia, eu disse, meu Deus, faz tanto tempo que eu não penso tanto assim pra descobrir quem é fulano, quem não é. E assim, foi um momento de brincadeira, né? Então, eu acho que o brincar, ele vai se moldando. Mas nem todo adulto brinca, né? Tem isso. A gente pode brincar, mas nem todo adulto brinca. Eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, que o brincar, ele não precisa ter necessariamente um início, um meio, um fim, uma finalidade, ele precisa só trazer prazer para quem o Isso. faz. Eu acho que qualquer atividade que, enquanto adulto, nós fazemos e nos causa essa sensação de prazer mesmo, de alegria, que bom que que eu tô fazendo isso, que eu tô vivendo isso, não deixa de ser um brincar, ele se transformou. Talvez ele não tenha mais a intenção, por exemplo, de descobrir algo, de explorar algo, de elaborar algo, mas algo que lhe traga prazer, genuinamente prazer, né? Eu brinco. Eu vou pra um show que eu curto muito. Eu tô brincando de ser feliz ali, eu tô aproveitando aquele momento, né? Não necessariamente tem uma intenção, mas há um movimento de gerar essa satisfação mesmo, esse prazer, que é o que a criança sente quando brinca, que brinca com o que ela gosta, né? Quando você diz que a criança construiu a fantasia e tá lá, vê que prazer. Poxa, eu que construí, eu que fiz, né? E quando Letícia fala, ela também traz esse raciocínio lógico, né? Para ela também teve um objetivo. Isso.
E aí eu fiquei rindo que eu me senti a própria velha, né? Porque minhas crianças brincam de cidade e dorme. Até Maria brincou um dia desse, de cidade e dorme. Gente, eu não sei, a brincadeira não era essa, mas um negócio muito complexo, que você tem que adivinhar o que... Descobri, é. Eu disse, meu E aí, trabalho Deus, raciocínio lógico. muito, Mesmo a gente com muito. essa idade. Exatamente. Eu não sei nem brincar de cidade dorme, porque toda vez que a turma brincar, era tanta confusão assim, que né, eu dizia, não, eu vou ficar aqui do lado, só olha Mas é uma mesmo brincadeira vocês. nova, né? Não é uma brincadeira antiga. Antiga não, é uma coisa não. jovem. Jovem. Eu sei, mas assim, eu tenho amigos que brincam disso, e tipo assim, pronto, aí eu preciso assumir, eu não sou o cara que vou brincar disso se eu não tiver No rolê muito com os animado. amigos. Agora, se for um jogo de tabuleiro de pensar, que hoje em dia tem vários bem legais assim, tem uns bem, inclusive a gente vai reformular a loja de brinquedo, vai ter uns brinquedos bem Ei, legais lá de muito top, viu? vai ter uns jogos, a gente tá, na verdade, tipo, como assim, comprando jogo de tabuleiro para adulto. Aham. E assim, não é um jogo qualquer, é um jogo que a galera vai. Que você Para para pra pensar. pensar e fala assim, caramba. E Ah, agora? tá muito em alta hoje os de investigação, já Ó, viram? tem também, Ah, tem eu adoro. investigação, Assim, não dá pra mim. É muito pensamento. Eu já sei. Gente, eu vou estar cuidando de uma bebê de 3 meses. Assim, no final da noite, eu digo, hoje a gente vai fazer um jantar especial, fazer esse caso aqui de investigação pra ver quem matou João. Aí eu amo. João foi morto, deixa João pra lá. João tá Peraí que eu Nossa. quando eu olhei, vou voltar com Zero raciocínio. Perdeu o raciocínio. Eu não sei quem matou o João, Só mas quem pensa botou em ela pra dormir fui eu. Eu vou embora dormir. É isso. É isso. Mas é legal, mas é legal. Aí, eu acho que eu vou começando a puxar aqui pro final. E eu queria perguntar pra vocês. Vocês acham que existe... Existe um nível de importância diferente entre ensinar a brincar ou brincar junto? Ou são duas coisas que são tão importantes que elas deveriam se confundir? Foi profunda essa. profundo. Peraí. Repete a pergunta. Quer dizer, agora repete. Não, eu quero saber assim, se a gente existe diferença ou se existe algo, uma dessas é mais importante. Ensinar a brincar ou brincar junto. Se vocês, pronto, no atendimento, vocês Brincar lá, junto. vocês três, é melhor ensinar a brincar ou brincar junto? Brincar junto. É. Mesmo que seja uma besteira. É Estar melhor... presente Sim, na sim. brincadeira. Eu acho que as coisas, pra mim, dentro da minha prática, né, com as crianças que eu já citei aqui, uma coisa não pode excluir a outra. Eu não ensino a criança num quadro, você vai fazer assim, assim. A aprendizagem, ela parte da imitação, né, do olhar, do observar o outro. Então, se eu tô ali com aquela criança, brincando junto com aquela criança, isso também é desenvolver, provocar, né, o brincar. Eu ainda completaria. Hum. É o brincar junto e deixar que a criança seja protagonista. Isso, exatamente. Que ela te perfeito. convide. Tá, Exatamente. então com isso a gente conclui que assim, a presença adulta, que não precisa necessariamente ser do pai ou da mãe, pode ser de qualquer pessoa, o cuidador, um professor, um terapeuta, o que for, ela estar envolvida nesse processo de brincar, pensando no desenvolvimento, é algo que transforma a criança. Perfeito. Não Perfeito. existe nada mais valioso do que a presença. Brinquedo no mundo que seja mais impactante do que a presença de um cuidador, de um pai. Isso eu falo muito no Instagram. Tem muita mãe que vem falar comigo. Ai, meu bebê vai fazer 6 meses. Quais brinquedos eu compro? O que é que eu preciso comprar? O que é que ele precisa ter? Sempre muito no que ele precisa ter, no que ele precisa ter de brinquedo já pronto que faz isso. E eu sempre falo, ó, tem recursos que a gente usa que são bons para 6 meses, eu posso te indicar. Mas antes disso, deixa eu te dizer uma coisa, a presença é o que tu pode entregar de mais importante. Fazer cosquinha é Isso. brincar, dar beijinho é Pensa brincar, quantos dizer que ama e barulhos. abraça, Presente. é estar presente. Pensa quantos barulhos tu consegue fazer com tua boca, né? Exato. Sim. Tantas coisas que a gente consegue fazer. né? Pombo. Meu Deus, então assim, o meu brincar hoje com Eva é Eva e mamãe. Mamãe. As expressões faciais que eu faço, o jeito que eu pego nela, a cosquinha, o meu cabelo, os sons que eu consigo fazer, os toques. Então, a presença do outro é o que a gente tem de mais importante. E a gente vê que cada vez mais as crianças têm perdido o interesse pelo outro.
As crianças estão muito mais interessadas em objetos, em itens, do que em pessoas. Quantas vezes tu não vai ver uma criança sozinha numa mesa, cheia de adulto ou de crianças, enfim. De criança é mais difícil, mas quando tá com adulto, né? Ali, centrado em uma coisa, mas sem conversar, sem compartilhar, sem interagir, sabe? Independente se a criança é comunicativa ou não. Às vezes só da criança tá prestando atenção, observando os adultos, mas é como se as crianças tivessem perdido o interesse pelo outro. Isso parte do momento em que a gente sempre coloca a criança pra brincar com coisas e esquece de brincar com a criança. Né? E a gente que tá no centro, por exemplo, né? Tem criança que prefere se afastar do todo e fazer uma brincadeira solitária, por exemplo. Sozinha. Então a gente tenta estimular. Olha, seria tão legal que você fizesse essa parte da brincadeira, mas fulano fizesse a outra parte, e a gente tenta levar a criança a entender que compartilhar, trocar, interagir, socializar é muito importante. Isso. A brincadeira fica até mais interessante, mas é isso que você tá falando. Se perde muito essa conexão, né? O brincar, ele constrói vínculos. E está se perdendo cada dia mais. Então, o meu vínculo é com o meu carrinho, é com a minha boneca. Exatamente. Mas não com o outro. E a gente faz até de forma lúdica, né, Brila? A gente tem uma criança que prefere brincar sozinha, e aí ela quer construir uma torre, mas não tem a pontinha para dar o toque final. E aí a gente faz, eita, eu acho que a gente pode encontrar. Aí convida um outro colega. Exato. E o colega tá com uma peça que serve para ele. E a gente faz esse convite e diz, ele tem um que vai te emprestar, vai ficar muito legal. E aí a criança que vai emprestar já se sente, eita, tô com a peça que ele precisa. E aí chega perto e a brincadeira recomeça, né? Enfim, ela se conecta com essa outra criança. E são duas pessoas ali E até a interagindo. provocação de, nossa, tu fizesse isso muito bem, e fulano faz isso aqui muito bem. Que tal que se a gente juntar, né? Isso. Vamos tentar fazer isso e não deixar de provocar. Isso, perfeito. Eu ia fazer uma pergunta para vocês, mas eu acho que eu já tenho a resposta. Mas eu acho que, assim, a gente precisa, talvez, acho que um grande aprendizado daqui, hoje, é que tarefas simples, brincadeiras simples, são tão importantes e tão valiosas para a criança quanto grandes produções que a gente, às vezes, espera fazer ou levar para algum lugar específico, algum evento que vai acontecer, aquela coisa toda, não sei o quê, né? Eu gosto de brincar com Maria, assim, eu acho que eu deveria brincar mais até, mas eu acho que somos felizes e já criamos muitas memórias que serão lembradas no futuro, né? E aí, assim, eu acho que as pessoas, quem não tem, ou quem tem dificuldade ainda, eu acho que pode começar com o simples, né? Com o mais fácil. Brincar de massinha, banho de mangueira. Sabe assim, tomar banho de chuva. É uma besteira tomar banho de chuva. Isso. Mas É um exploratório ali Maria maravilhoso. tinha medo da chuva. Teve um dia que eu disse, a gente saiu na padaria. Aí ela fez, mas tá chovendo. Vai de carro? Eu fiz, vai, não vai não. Vai andando. Ela tem guarda-chuva, você tem não. Aí ela fez, posso botar minha galocha? Eu fiz, agora. Pedi pra botar a galocha, eu disse, não perco a oportunidade nem a pau de levar essa menina pra chuva. Eu recebi dois guarda-chuva no meio do caminho, que a galera, os vizinhos querendo me entregar do prédio. Eu disse, não, depois eu falo, depois eu te explico. Mas a gente precisa, sabe? Tipo, aproveitar e não deixar passar essas oportunidades então, velho, acho que a gente tem tanta coisinha pequena pra fazer, Com assim, certeza. sabe? Em casa e E brincar. são coisas pequenas, você falou da chuva, né? Mas existem níveis de brincar, né? E esses níveis, eles podem variar com um mesmo fazer, né? Então, a chuva, por exemplo, a gente tem ali o brincar exploratório, né? Que é o brincar mais básico, né? Então, por exemplo, Eva tem 3 meses e está nesse brincar exploratório. Tá descobrindo o mundo, as texturas, o que é que ela pega, como é que ela sente. Logo depois do brincar exploratório, a gente tem o brincar funcional, que é quando a criança começa a dar função. Então, o martelo bate, né? A colher vai pra boca, então já começa a dar função. O pré-simbólico, que é quando a criança começa a baleia nada no mar, né? Aqui na chuva, tá caindo a chuva, a baleia nadando. Então, ela começa a fazer já associações. O simbólico, que foi o que a gente falou, né? O brincar simbólico, que é quando a criança já começa a trazer simbologias para coisas que não são necessariamente com aquele sentido. Então, por exemplo, tu tá brincando na chuva com Maria, mas Maria olha a chuva e transforma a chuva em lava. A chuva é lava. Não. Socorro! E é super comum. Isso é o brincar simbólico, né? Então, assim, a gente tem vários níveis ali do brincar que podem acontecer dentro de um mesmo
da mesma chuva. Então você pode ter. A gente tá na chuva só explorando, sentindo lá a chuva, brincando. Toda chuva ela inventa um sabor diferente. Ela Pronto, língua e exato. tem um sabor diferente. Exatamente. Passou. Qual é o sabor dessa chuva de hoje? A chuva pode ser super funcional se ela tiver com balde, pegando água da chuva e regando a planta, porque a chuva cai pra planta ser regada. A chuva pode ser um suco que Deus está mandando, ou as lágrimas, ou larva, enfim. Ou pode ter regras também, né? Que é o brincar ali, o topo, né? Que é um brincar de regras estabelecidas, enfim, algo mais complexo, com raciocínio, etc. Então, quando a gente tem um fazer, a gente consegue ter variações ali de níveis de brincadeiras que fica acessível ali para toda criança, né? E eu acho que o brincar Da capacidade. simples dentro de casa também, né? É um leque de opções. Muito. Porque a peneira é brinquedo, a colher de pau é Certeza. brinquedo, a bacia é brinquedo, pular no sofá é brinquedo, a cadeira que você tira dali da mesa vira cabana, Isso. né? O lençol vira a capa do super-herói. Exatamente. Então, às vezes a gente fica tão preocupada, eu tenho que comprar tal brinquedo pro meu filho, eu tenho que pensar em tal brincadeira, mas tudo vira brincadeira pra criança, né? Pegando assim, acho que tudo vira brincadeira. E falando da chuva, lá no quintal, quando começa. Porque tá nesse. Chove, para. E aí, muitas crianças ficam dentro da casa, outros ficam fora, circulando, brincando, e sempre um cuidador. E aí, quando começou a chover, eu disse assim: olha a chuva. Aí a menina achou que todo mundo era para ir para casa, para correr, para sair da chuva. Mas quando eu disse olha a chuva, não restou um dentro da casa. Foram todos tomar banho de chuva. Que massa. E aí começaram a fazer dança da chuva. Perfeito. E aí teve crianças, posso tirar a roupa? Posso botar roupa de... Eu disse, não, vai com roupa e tudo. E elas começaram a fazer a dança da chuva e brincar. A e roupa de tinha- molhar. Isso. Isso, Porque exato. eles levam a roupa para molhar na bolsa. Aí já associaram. E aí começaram a dizer que tinha sabor, e que a chuva era larva, enfim. Começaram a fazer a criatividade ali mesmo na chuva. Perfeito. E o mais gostoso é você não estar nesse protagonismo, é você Isso. estar observando e Você a gente- está ali. Eu brinco muito com Thaís, a gente trabalha junto, e eu brinco muito, Thaís, tu é uma bestalhada, né? Eu uso essa expressão, tu é uma bestalhada pela infância, verdade. porque é uma delícia, de fato, você Só observar olhar. a construção e você dizer, meu Deus, como eu não pensei em transformar esse cadarço em sei lá o quê, e esse menino chegou e fez, como Exato. assim? E aí, quando É eu tava maravilhoso. bestalhada olhando, teve uma criança que disse, acorda para Jesus. Foi Eu mesmo. viajei e voltei. Foi. Eu saí do meu corpo, né? É. Pensando aqui, já Tia, elaborando coisas. Acorda pra Aí Jesus. fez acorda pra Jesus. Tanto que as pessoas lá me chamam de acorda pra Jesus. É Porque ela mesmo. fica tão assim, olhando a brincadeira, Não, que ele então achou tem que ela que se falar. distanciou do momento. Foi. Ela de volta. Volta pra terra. Pra que brincar pra porque tava mim- gostoso. E é uma delícia contemplar, né? É Assim, eu maravilhoso. fico encantada com o nível de criatividade. A gente aplica alguns testes com as crianças, né? E aí tem uns que é justamente sobre a ideação. Então, o que é que eu posso fazer com essa caneta? Aí muitas crianças às vezes ficam desinteressadas. Aí eu começo a brincar. Eu vou começar dizendo o que é que eu faço. Essa caneta pode ser uma varinha mágica. Gente, acabou aí minha imaginação. É. Quando eu lanço a primeira, ela começa. Não, essa É. caneta pode ser uma minhoca. Essa caneta pode ser... Ela vai, eu digo, coisa linda, perfeita, sabe assim? E vai imaginando e criando. Então, a infância é realmente uma delícia, né? A gente vai precisar caminhar pro fim, porque vocês estavam muito nervosos. A gente só falou meia hora até agora. E a gente vai tá ter lá. vendo? A Conversa. gente já tá vai com lá. uma hora e meia de, né? Ai, ele Problema. disse, tá vendo? A gente parou já o cronômetro. Tá? Mas já, eu pensei que a gente tava na metade. Pessoal, o papo foi massa, mas a gente precisa ir caminhando pro fim. Agora quero agradecer as meninas aqui. Lelê, muito obrigado. Foi massa. Thaís, muito obrigado pela presença, pela contribuição. Mirella, deu tudo certo. Meu, Incrível. incrível. Vocês simplesmente arrasaram. Acho que quando a gente fala do que a gente gosta, do que a gente acredita, tudo flui, tudo vira brincadeira. gostoso. Fica mais Exatamente. gostoso. Fica tudo leve. fecha, fica leve. Perfeito. Mas eu avisei que isso ia acontecer e que ia ser fácil. E que aqueles papéis todos do TCC que vocês falaram Gente, estavam continuaram guardados e vocês não precisaram pegar em nenhum momento. E não precisaram pegar em nenhum Não. momento. É. Eu tô acostumado com isso já. Já são 40 e tantos episódios aí, fora o resto das coisas que a gente grava. É. Então vamos finalizar o programa de hoje, tá? Eu fiz durante o programa eu fui escrevendo algumas coisas e aí eu vou recitar meu encerramento para vocês. Para mim, brincar é oração, é arte, é ciência. É o jeito da criança criar o mundo com as próprias mãos e se reconhecer capaz dentro dele. Quando um adulto se entrega à brincadeira, ele ensina mais do que com palavras.
Ele mostra que ver, sentir e existir importa. Ele devolve o chão. A gente vive num tempo em que brincar virou recompensa, moeda de troca. Depois de terminar tudo, a gente brinca. Depois que arrumar tudo, a gente brinca. Depois que terminar a tarefa, a gente brinca. E nem sempre a gente lembra de brincar depois disso. Mas a criança, ela não é um projeto de produtividade. Ela não está acostumada com isso de ter que fazer para ela, parecendo um bicho que a gente dá uma comida para ele fazer tal coisa, Uma blá, 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 barganha. né? Uma barganha. A criança tá em construção, o corpo, a cabeça, o cérebro, a alma dela está em construção. E a gente precisa entender ela como essa pessoa em construção, literalmente falando. E aí, será que a gente já parou para pensar alguma vez assim? Pergunta a pais e mães que assistem aqui o programa hoje. E nesse chão que a gente devolve para eles com afeto, a criança ela floresce, ela cria imaginação, mas ela erra também, ela aprende com o erro, ela cria, vira cientista, astronauta, vira o que for. Ela ama brincar. E aí, se tu queres ter um filho forte, inteiro, sensível, eu nem vou dizer para não comprar mais brinquedo, não. Eu vou dizer para brinca com ele com o que tu tem. Gasta o que tu tem de brinquedo. Depois compra outros. Né? Não vamos proibir também isso, não. Mas eu quero te dizer para tu agachar, para tu escutar, para tu entrar no mundo dele. Mesmo que a brincadeira pareça boba ou sem sentido. Porque naquele jogo, naquela história inventada, tem algo que provavelmente tu não vais encontrar em nenhum livro. A infância pedindo para ser vivida. Obrigado, Letícia, Mirella e Thaís, por lembrarem a gente de tudo isso, com tanta verdade, simplicidade, nervosismo, mas que virou um carinho enorme em um programa que vai chamar a atenção de muita gente, porque é um tema que demanda atenção. E a você que nos assiste, nos ouve, fica um convite direto, e aí eu falo do coração de um pai. Desliga um pouco o mundo. Vai brincar com quem você ama, porque brincar não é só o que a criança faz, é o que a infância precisa para existir. Faz parte do processo da infância o brincar. Papitos, até o próximo episódio. Mas até lá, siga sendo chão, siga sendo colo, siga sendo presença. Até a próxima. Fala, papito. Papai, eu vou te dar. Papito, fala, papito.